quero apresentar para vocês o módulo dessa semana, que é o módulo 19, dando continuidade ao que a gente está estudando, né, que é a independência da América Espanhola. Então, é importante a gente conhecer a estrutura social, né, a sociedade colonial aqui na América sob domínio espanhol. Então, quais eram esses grupos? Por que é importante saber isso? Porque eles vão ser bem fundamentais para compreender o processo de independência, a relação desses grupos entre si. No caso, então, aqui, falando primeiramente do primeiro grupo, que está no topo dessa pirâmide, que são os chapetones, que eram descendentes de espanhóis, possuíam o mais privilégio nessa sociedade, altos cargos, né? Então, bastante poder político. Então, logo, eles correspondiam a todos os interesses dos espanhóis aqui na América. Bem em seguida, os crioulos, tá? Bem importante atentar para esse grupo social que terá um papel fundamental na independência aqui. Eles eram descendentes de espanhóis, então nasceram aqui na América, certamente lá, um exemplo, um pai espanhol relacionou-se com um nativo aqui da América, né? E aí nasceu o crioulo. Então, eles possuíam um poder econômico, né? Eles eram proprietários rurais, comerciantes, né? Faziam parte até da Câmara, né? O cabildo, né? Um órgão político, mas eles não tinham altos cargos, eles não tinham influência política como os chapetões. Os mestiços eram daí a camada mais pobre, né? Formado por artesãos, pequenos comerciantes e assalariados. E, por fim, os que ficavam à margem dessa sociedade, que são os índios e negros, discriminados e explorados e que faziam todo o trabalho, realizavam todo o trabalho, né? Trabalho escravo, sobretudo. E, a princípio, eles vão usar, com certeza, os índios e, posteriormente, aí, os africanos. E que viviam, então, à margem dessa sociedade. E, logo aqui abaixo, vocês têm um texto, então, onde eu aponto esses grupos sociais, descrevendo para vocês cada um deles. Mas eu quero atentar, então, no caso dos crioulos, porque os crioulos, eles tinham esse poder econômico no sentido de estar bem estabelecido financeiramente, mas eles desejavam, ansiavam mais liberdade econômica. E isso não era possível porque havia o que a gente chama de pacto colonial, que era a obrigação da colônia de comercializar com a sua metrópole. Quem era a sua metrópole? Era quem dominava eles, no caso a Espanha, tá? Então, pacto colonial é isso, é as relações comerciais entre metrópole e a sua colônia, ok? Então, entre Espanha e a colônia aqui deles na América. Muito bem. Então, como está aqui, ó, eles desejavam, eles ansiavam, os crioulos, essa liberdade nas questões comerciais. Os crioulos queriam poder comercializar com outros países europeus, por exemplo, e isso não era possível, né, em virtude do pacto colonial. E claro que os crioulos é o grupo que vai se opor a todo esse sistema, né, de domínio espanhol, por justamente não ter o poder político que eles desejavam e a liberdade econômica também. E eles vão sofrer, né, vão ter a influência aí das ideias iluministas, que nós já estudamos, né, e da Revolução Francesa também, que vai influenciar a América, certo? Então, os crioulos, em contato lá com as ideias dos europeus sobre iluminismo e o que aconteceu na França, eles também vão ansiar que isso é possível na América. Sem contar com a independência dos Estados Unidos, né? Que vai ser para eles um exemplo aqui na América de liberdade do domínio europeu. Então, os crioulos vão ter essa influência vinda tanto da Europa, pelo Iluminismo e Revolução Francesa, e o exemplo aqui no caso dos Estados Unidos, né? Que nós também já estudamos. Então, o texto ele vai apresentar e discutir com vocês justamente sobre esses grupos sociais, falando então dos interesses dos crioulos, que serão, na verdade, serão os líderes, né, do processo de independência. E atenção, os índios escravos, por serem então discriminados, estarem à parte dessa sociedade, certamente também tinham interesses de liberdade, fim da escravidão, né, melhores condições de vida, e eles vão se aliar aos crioulos no processo. Então é importante dizer, né, que embora não vão, depois do processo de independência, conquistar os seus, de fato, os seus interesses, mas eles vão apoiar a liderança dos crioulos nesse movimento pró-independência, ok? Aí aqui, gente, eu tenho uma atividade justamente para vocês colocar
qual é o grupo social que tinha mais privilégio, a gente falou lá, por quê. E aqui é só para fazer uma reflexão sobre uma frase que eu já tinha colocado lá no módulo 18, né? Sobre uma frase dita por um líder, que aqui eu aponto quem é o líder, que é Simão Bolívar, que foi um grande líder aí do processo da independência da América, na América Espanhola, que vai ser conhecido até como o libertador, né? Então ele vai dizer: as armas vos darão a independência, as leis vos darão a liberdade. Então era para vocês até na apostila anterior fazer uma reflexão dessa frase, né, do que ele disse. E ele é o Simão Bolívar, né, por isso que eu ia responder aqui no módulo 19, responsável pela independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Lembrando que Simão Bolívar justamente fazia parte desse grupo Os Crioulos, tá? Então, sobre este líder e o importante papel dele, a gente vai estar conhecendo aí posteriormente no próximo módulo. Aqui vocês vão fazer uma pesquisa, tá? A ideia é que vocês pesquisem um pouquinho sobre Simão Bolívar, vocês conheçam Simão Bolívar, um pouco sobre quem foi ele nesse processo. Ok, pessoal? Então, eu agradeço e boa aula para vocês, tá?